Hoje, na continuidade da série Superlotado, que discute o sistema carcerário da nossa região, você vai ver que as dificuldades do regime semiaberto e aberto são grandes. Faltam vagas, agentes e infraestrutura. O sistema de ressocialização previsto em lei nem sempre consegue ser cumprido. Instituto Penal de Passo Fundo. Aqui cumprem pena presos do regime aberto e semiaberto. São 140 vagas e 341 presos. 70 deles são presos domiciliares e que usam tornozeleiras eletrônicas monitoradas por uma central em Porto Alegre. É complicado, não é fácil, mas tem um incremento de horas extras, mas as horas extras estão sendo usadas exatamente para o reforço na hora da entrada, porque tem que ser recolhidos 100 e poucos apenados durante a noite. Para 2 servidores é muito pouco, então vem um servidor, presta horas extras no horário da entrada e depois vai embora. E o resto das horas são divididas entre as audiências e escoltas médicas. Embora superlotado, com infraestrutura precária e com apenas 2 agentes por plantão, essa é a forma ideal de cumprimento da pena: separar os presos conforme o regime. O presídio estadual de Frederico Westphalen é um dos 6 em que os presos do regime semiaberto e aberto cumprem pena em um albergue dentro do presídio. Situação fora da lei e que gera uma proximidade desnecessária entre os presos que ficam aqui permanentemente e os que saem. Para evitar o incremento da periculosidade daquele apenado, que talvez tenha praticado um furto, tenha praticado um crime mais brando, e acaba tendo contato talvez com um traficante de maior periculosidade, com mesmo um apenado que praticou roubo a banco. Então é uma troca de informações, e aquele apenado que deveria estar no regime aberto, cumprindo a sua pena separado do regime fechado, sem ter esse intercâmbio de informações, acaba tendo contato a todo esse tipo de situação e acaba, quando posto em liberdade, tendo um conhecimento que anteriormente não tinha. Essa questão também preocupa a Ordem dos Advogados do Brasil, que criou comissões de direito penitenciário estaduais para fazer um levantamento e fiscalizar o sistema carcerário. O que nós tratamos hoje o sistema prisional, nós estamos gerando mais insegurança para a sociedade. Muitas pessoas que têm menor potencialidade ofensiva são colocadas em presídios, em casas prisionais, que são verdadeiras universidades, verdadeiras faculdades para o crime. Pela Lei de Execução Penal de 1984, o apenado tem direito a materiais como alimentação e vestuário, a saúde, a assistência jurídica, educacional, social e religiosa. Como é que eles convivem, né, nisso aí? E tem que conviver, né, porque o erro é humano, né? Tem que pagar, tem, né? Mas os direitos humanos tem que vir olhar. É terrível, né? Porque é parente, é caco, é lixo, é vagabundo, que nem se diz, mas é um pedaço da gente. Isso é um princípio constitucional que nós devemos respeitar, tá? O cumprimento da pena de forma digna. Mas nós temos que pensar, acho que como sociedade, e isso vai além, porque essas pessoas um dia vão voltar para o retorno social. Querendo ou não querendo, o máximo de pena que se cumpre no país hoje são 30 anos. E a pergunta que fica é a seguinte: que tipo de ex-apenado nós queremos que conviva conosco? Nós queremos um apenado que ele saia do sistema penitenciário com mais raiva, com ira dentro de si? Isso vai retornar para nós mesmos. Trabalho que é feito na medida do possível nos presídios. Nesses moldes, o índice de reincidência no crime passa de 80%. Quando a população não quer fazer parte desse sistema, eu digo sistema como forma assim de amparar, às vezes, a pessoa, não precisa oferecer nenhum benefício para essa pessoa. Simplesmente saber que ela é um indivíduo capaz, em muitos casos, de retornar ao convívio com a sociedade e um bom convívio. Enquanto isso acontecer, a gente tem visto que a violência é maior, que esse desprezo é descontado na sociedade. Empenho que fica difícil internamente com a falta de espaço e deterioração dos presídios, e que também facilitam as fugas. Só o presídio estadual de Carazinho registrou 37 fugas desde o início do ano, por buracos feitos no teto e piso, e pela facilidade de pular o muro e acessar a rua. Acaba que a parte elétrica, a parte hidráulica,
as paredes, o teto, eles vão com infiltração, né, o telhado quebrado, as chuvas, então ele vai deteriorando o sistema físico. E demonstra a fragilidade do sistema. Torna fácil ações como essa que a nossa equipe flagrou por volta das 3 horas da tarde de uma sexta-feira. A câmera de monitoramento da SUSEP registrou toda a ação. Um carro para na frente do presídio regional de Passo Fundo. Um homem desce, arremessa para dentro do presídio 1, 2, 3, 4 e desiste na 5ª garrafa de cachaça após ser perseguido por agentes penitenciários. A população acha que é o próprio servidor que larga para dentro aí, ó. Todo mundo diz, como é que entra o celular? Se tu ficar sentado na esquina mais de 1 hora durante o pátio, tu vai ver que cada passo passa um com mochila e arremessa ali. Isso tem vários registros da Brigada Militar. Se for fazer o levantamento na DPPA lá, vai ter vários registros de apreensões de facões, de drogas, de cachaça, celulares. A esteira de raio-x e as banquetas detectoras facilitam o trabalho dos agentes na revista das cerca de 200 pessoas que entram por semana para visitar parentes. Mas, no geral, a SUSEP afirma que a falta de agentes dificulta o trabalho aqui e em todos os presídios. Às vezes até a gente se pergunta, né, como que a gente consegue, né, cumprir com todas as metas, né? Do dia a dia, às vezes a gente não consegue, tem dias que a gente consegue. Segundo o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado, atualmente há 3.700 agentes trabalhando. Pela Lei de Execuções Penais, a LEP, nós deveríamos ter um agente para cada 5 presos. Nós temos um agente para cada 100 presos. Faltam também materiais e veículos para cumprir os deslocamentos dos presídios. Não tem como se trabalhar de uma forma dessa. Temos um efetivo reduzido de servidores, né? Precisaríamos de no mínimo, do dobro de servidores, né? E mesmo assim não seria o ideal pelo tamanho da casa prisional, pela estrutura que é apresentada, né? Hoje até venho falar aqui que os servidores que ali trabalham são verdadeiros guerreiros, né? Todas as falhas que acontecem não é por culpa do servidor que está ali empenhado, mas porém pela fragilidade. Nós não temos como manter mais a segurança no sistema penitenciário gaúcho. Sobre a falta de agentes, o governo do estado diz que autorizou a abertura de concurso público. 720 agentes devem ser contratados no estado, ainda sem data definida. Sobre a situação do presídio de Carazinho, a SUSEP informou que está providenciando reforço no piso da Galeria A, também no teto e uma cobertura com tela. Já com relação ao presídio de Palmeira das Missões, a SUSEP informa que estuda a ampliação do espaço físico.